Bom dia, eu saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 18 até o 30 do capítulo 13 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam ali à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou que lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Meus amados, Judas não estava atento a nenhum dos ensinamentos de Jesus, muito menos aos proferidos nesta ocasião. A sua mente perturbada estava focada no ato de traição que estava prestes a cometer. Mas Jesus conhecia Judas muito bem. E ao declarar que aquele que comia pão na sua mesa haveria de levantar contra ele o seu calcanhar, mandou um recado claro para aquele discípulo, a fim de que soubesse de antemão que seria totalmente dele a responsabilidade pelo cometimento de ato tão vil, a traição. Tal afirmação também serviu de aviso para que mais tarde os demais discípulos soubessem que Jesus sabia o tempo todo o que Judas estava planejando fazer. Apesar de Judas ter dissimulado o tempo todo, fingindo lealdade ao mestre, sem causar suspeita da parte dos seus companheiros, o que Jesus quis deixar claro era que tal ato repulsivo de traição não deveria ser visto como sendo algo fortuito, mas sim como um ato que iria de encontro às profecias bíblicas com respeito ao Messias, conforme consta do Salmo 41, verso 9, que ele citou ao dizer: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Triste o fato de que alguém do círculo de amigos íntimos é que tenha levantado o calcanhar contra Jesus. Como um lutador que dá um chute violento, mas sem causa, em um amigo íntimo seu, assim o faria Judas com respeito a Jesus. Todavia, Jesus não deveria ser considerado uma vítima da conspiração daquele homem com outros homens maus. Não, pelo contrário. Eles, os demais discípulos, deveriam compreender que tudo fazia parte do plano perfeito de Deus e que nada daquilo estava acontecendo por acaso. Por isto é que ele afirmou: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Após ter dito isto, de novo Jesus voltou a empregar o tom enfático na declaração que iria fazer logo a seguir, ao pronunciar as seguintes palavras: em verdade vos digo. E o que ele disse foi: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe,
recebe aquele que me enviou. Com isto, deixou bem claro uma vez mais que aqueles que o recebem também ao seu Pai, pois ele e o Pai são um só ser. E que aqueles que recebem os que ele enviar, também o recebem, pois os seus discípulos passam a participar da comunhão com ele e com o Pai. Este foi o pedido que ele fez ao Pai na sua oração sacerdotal, registrada no capítulo 17 deste mesmo Evangelho de João, nos versos 22 e 23, onde lemos as seguintes palavras: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus queridos, de acordo com o verso 21, saber que um dentre os seus seria aquele que o trairia, desencadeou no mais profundo da alma de Jesus uma angústia repentina. E isto fez com que ele pronunciasse mais uma das suas enfáticas declarações, precedidas pelas palavras: em verdade vos digo. E então ele afirmou: um dentre vós me trairá. A declaração surpreendeu a todos, de tal forma que aqueles homens se entreolharam, espantados. Quem seria o traidor? Ao não declarar explicitamente quem seria o traidor, Jesus ofereceu uma oportunidade para cada um daqueles homens pesarem o seu comprometimento com a pessoa dele. Até porque os fatos que se seguiriam exigiria de todos um posicionamento verdadeiro de fidelidade. Mas, ainda assim, Judas dissimulou. Pedro então sugeriu que João, que estava sentado ao lado de Jesus ali na ceia, pedisse que o mestre revelasse o nome do traidor. João então, discretamente, reclinou-se sobre o peito de Jesus e lhe fez a pergunta ao pé do ouvido e provavelmente recebeu a resposta também ao pé do ouvido. Jesus indicou o seguinte para João: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E logo a seguir ele tomou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. O gesto de dar o pedaço de pão molhado a Judas, em resposta à pergunta de João, tinha como objetivo adverti-lo, constrangê-lo, a deixar de lado o seu intento maligno. Era isso que Jesus queria fazer com Judas. Como poderia Judas trair alguém que repartia pão com ele em sinal de comunhão? Mas Judas não ficou constrangido. Se antes o diabo já havia conquistado o coração pecaminoso de Judas, agora então, segundo afirma o verso 27, passou a dominá-lo completamente. Por ter desprezado as advertências dadas por Jesus, agora aquele homem estava por conta própria e também por conta daquele que o dominara, o diabo. Jesus então mandou que Judas se apressasse em realizar os maus intentos do seu coração. Jesus lhe disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Judas então rapidamente saiu daquele lugar, pois ainda que os demais não tenham entendido as palavras de Jesus, ele entendeu muito bem que havia sido descoberto. João afirmou: ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Sim, de fato era noite, mas não apenas por conta do declinar daquele dia, mas era noite também na existência daquele homem. Havia trevas em sua alma. E quão densas trevas. Pense nisto. Vamos orar? Senhor amado, primeiramente te agradeço pelas revelações preciosas do Senhor Jesus àqueles homens.
dizendo a eles que quem o recebesse, receberia também o Pai, e aqueles que recebessem aqueles que o haviam recebido, também receberiam a ele e o Pai. Dando assim uma amostra de que o Senhor veio para nos oferecer comunhão plena contigo e com Deus o Pai, e também uns com os outros, isso no que diz respeito aos discípulos do Senhor. Obrigado por essas verdades tão preciosas. Todavia, Senhor Deus, nós vemos que, para que se cumprissem as profecias, havia um traidor, alguém com uma mente tacanha, alguém incapaz de compreender as profundas verdades que o Senhor estava pronunciando pouco antes da sua morte na cruz. Ainda assim, aquele homem capitulou, permaneceu em trevas, em densas trevas, por causa da sua cobiça. Pai querido, tem misericórdia daqueles que, ao ouvir a tua voz, precisam responder afirmativamente ao teu chamado, para que não procedam como aquele homem que, na sua loucura, na sua obstinação, preferiu a glória dos homens do que a glória de Deus. Que possamos ser esses porta-vozes da verdade do Senhor e que possamos também aplicar ao nosso coração essas verdades e nos mantemos firmes na fé no Senhor Jesus. É a oração que eu faço a Ti, juntamente com meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.